Bom, beleza, a gente vai começar com o exercício 8 da página 158, certo? Da apostila de vocês. Beleza, dá aquela retomada. Vou colocar ele aqui na tela. Enquanto vocês vão dando uma lidinha. Beleza. Então, vou colocar ele aqui. É o exercício 8, gente. Que ele fala assim, um datiloscopista munido de uma lupa analisa a impressão digital lá, né? Uma impressão digital. Sua lupa é constituída por uma lente convergente de distância focal 10 centímetros. Beleza. Ao utilizá-la, ele vê a imagem virtual da impressão digital aumentada 10 vezes em relação ao tamanho real, né? Com base nesses dados, assinale a alternativa correta para a distância que separa a lupa da impressão digital. Beleza. Então, o que ele quer aí, né? Ele quer saber o P, que é a distância do objeto, né? Que é a impressão digital, certo? Até a lente. No caso, é a lupa. É o P, então, que ele quer saber. E para isso, o que ele forneceu de dados aqui? Forneceu a distância focal, que é 10 centímetros, tá? É uma lente convergente. Então, por isso, utilizaremos a distância focal positiva. Forneceu o aumento. O aumento aí, no caso aí, desse exercício, é 10 vezes aumentado, né? E aí, gente, ele está bem próximo ali, né, do objeto, né, que é, no caso, a impressão digital. Então, não tem sentido ele ampliar a imagem ficar de ponta cabeça, certo? Ele tem que ampliar a imagem para ver a imagem direita. Então, se a imagem é direita, que ele vai enxergar, o aumento é mais 10, tá? Mais 10. Isso é igual a menos P' dividido por P. Então, vamos achar aqui. Menos P' sobre P. Aí, beleza. Então, no caso do aumento aqui, 10, que é menos P' dividido por P. Beleza. Aí, vamos achar a relação entre P e P', né? Aqui, que P' é igual a menos 10P. Beleza. E aí, show. Essa relação aqui, ó. P' é menos 10P. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá na equação de Gauss, lá nos pontos conjugados, para a gente descobrir qual é o valor deste P, tá? Substituindo P' por menos 10P. Alright. Então, vai ficar a equação aqui 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Essa equação aqui que tem uma forma de decorá-la que é bem engraçada, né? Porém, a gente está vivendo uma época diferente, que tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras e tal. Porém, não machuca ninguém, mas, quer dizer, esquece isso. Bom, então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Essa é a nossa equação aqui. E aí vai ficar assim, ó, 1 sobre 10 aqui, que é igual a 1 sobre P, e o P fica normal mesmo aqui, né, P. No lugar do P', vou colocar menos 10P, tá? E já vou fazer a regra de sinal, ó, mais com menos ali, ó, menos. Aqui, 10P. Beleza. Agora vamos dividir aqui e dividir aqui, ó. Agora, gente, MMC, né, de 10P e P. Então, MMC de 10P e P é o próprio 10P, né? Vou colocar aqui, ó, 10P. Aí, vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? 10P dividido por P ali, ó, vai ficar 10. 10 vezes 1, 10. Alright. Menos 10P dividido pelo próprio 10P, 1 vezes 1, 1. Multiplicando em x isso, ó, vai ficar 10P
é igual a 10 vezes 10 menos 1, né? Então vai ficar 90. Então, P é 90 dividido por 10. E isso aqui, então, é 9 centímetros. 9 centímetros, letra A, esse exercício, tá? Beleza. Aí, ok, deixa eu colocar aqui a Rê. Alright, feito. Bom, beleza, gente? Foi só para dar aquele remember, tudo mais. Então, let's go para nossa aula de hoje aqui, tá? Então, a aula de hoje, vou dar um minimizar aqui, stop share. As aulas de hoje, gente, são as aulas lá da apostila de vocês, 29 e 30. Lentes esféricas 3, que está na página 159. Na página 159. Então, lentes esféricas 3. Página 159. Beleza? Opa, mandei só para Renato. Aí não. Mandar para everybody. Um Ctrl C aqui. Aquele Ctrl V famoso. Não foi. Tem que... Não. Beleza. Então, vou colocar vocês lá na apostila, né? Embora todo mundo tenha a apostila aí em mãos, né? Então, olha só, né? Na última aula, a gente até tinha comentado a respeito, né, da vergência de uma lente, né? O que é a vergência de uma lente, também chamada de convergência de uma lente, né? É a capacidade, né, que a lente tem, né, de convergir os raios luminosos, né, ou divergir eles, certo? Então, nesse caso aqui, esse poder, né, ó, eu vou começar com essa parte aqui, ó, com relação à vergência de uma lente. E aqui nesse desenho da apostila de vocês, ó, perceba, tem uma lente convergente aqui, uma lente convergente que está aqui também, ó. Faltou a setinha aqui, ó, tá vendo? Uma setinha apontando para fora. Ó, o jogo dos 7 erros aqui, ó, já observei que faltou uma setinha aqui, ó. Beleza. Aí, olha só, aqui o raio luminoso entrou paralelo, convergiu, e ele convergiu para a distância, esse foco aqui, certo? Foco imagem. Aqui, gente, temos uma distância, que é a distância x, tá bom? Esse x é do F até a lente. E aqui ele fez um outro desenho, que ele chamou aqui de F imagem de novo, porém a distância aqui agora não é mais x, como era no desenho anterior, é x sobre 2. Então o F1, aqui está T, ó. Observem na apostila de vocês, é T, mas não é T não, ó. Seria F1, tá? F1, no lugar dessa letra T. Então, o F1 é x, o F2, né, nesse desenho de baixo, é o x dividido por 2. E as duas lentes são convergentes. O que está mudando, então, de uma relação, de uma lente para outra aqui? É que a lente de baixo, ela tem um poder de convergir maior, né, desculpa, do que a lente de cima. Só isso, tá? Então, olha só o que foi estabelecido aqui, ó. O F1, né, que é essa distância aqui, ó, é maior do que o F2. É só olhar no desenho que a gente vê. O F1 é isso aqui e o F2 é isso aqui. Então, F1 é maior que o F2, ok. Só que quando a gente inverte, isso, F1, perfeito. O F1 é maior que o F2. Quando a gente inverte isso, 1 sobre F1, já que o F1 é maior do que o F2, quando eu inverto isso, né, na fração, 1 sobre F1 fica menor do que 1 sobre F2, tá? Porque digamos que o F1 seja 5 e o F2 seja 2,5. 1 sobre 5 vai dar um número menor do que 1 sobre 2,5, porque o denominador é maior, vai dar menor ainda esse resultado. Então, 1 sobre F1 é menor do que 1 sobre F2, beleza? Moral da história, a convergência 1, né? A convergência 1 é menor do que a convergência 2.
Convergência 2 é maior, está convergindo para um ponto que é mais próximo da lente, beleza? Lembrando, gente, que a convergência, para a gente, é conhecido popularmente, né, como o grau da lente, tá bom? Popularmente conhecido como grau da lente. E aí, a unidade de medida de convergência, que é a mesma coisa que vergência, tá? É dioptria. E a abreviação dioptria, di, que é DI, tá? Lembrando que a vergência é dada por essa equação aqui, ó, 1 sobre F, tá? 1 sobre F é a vergência, porém, atenção às unidades de medida, tá? Para ficar a vergência em dioptria, a distância focal tem que estar em metros, tá bom? Sistema internacional aí, para distância. E nos exercícios que a gente faz de óptica, né, a maioria deles a gente faz com as distâncias em centímetros. Mas na hora de colocar lá na vergência, se ele estiver pedindo a vergência da lente, né, o grau da lente, entre aspas, aí você vai colocar o F em metros. Fica atento no enunciado, tá? Nessa parte, que a gente acaba indo no automático, porque é mais fácil trabalhar com a soma de fração, com números inteiros, né? E a gente sempre acaba optando por trabalhar em centímetros nos exercícios. Então, isso é importante. Aí, beleza. Na apostila de vocês aí, a gente tem mais duas coisas aí, né? Temos a equação dos fabricantes de lentes, tá? Então, por conta das necessidades que as pessoas tinham, né, gente, de problemas visuais, né, tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, enfim, né, começou-se um estudo até de maneira assim empírica, né, experimental, a fundir o vidro de modo que ele corrigisse esses defeitos, né, esses problemas visuais, tá? Então começou de forma empírica e depois, graças aos estudos da refração, né, a gente chegou, né, numa expressão que nos permitisse calcular de maneira mais exata e não empírica, né, de uma forma mais sustentada, certo, na ciência, uma equação que nos fornecesse elementos para caracterizar o grau dessa lente, que fornecesse elementos para a gente poder usar na frente dos nossos olhos aqui, ó, para corrigir esses problemas visuais, tá? Então, os fabricantes de lentes, eles usam esta equação aqui, que é a equação conhecida como equação de Halley também, tá? É uma equação que parece muito difícil, porém não é, tá? Aqui, gente, se vocês quiserem colocar na postilinha de vocês, no lugar do N2, você pode colocar assim, ó, N lente, tá? N lente. E no lugar do N1, você pode colocar N meio, tá? Então, N lente e N meio. Acho que fica mais fácil do que N2 por N1, tá bom? Na hora de lembrar. Então, ele coloca aqui, ó, onde N2 é igual índice de refração do material da lente. N1, índice de refração do meio exterior. Geralmente, né, pessoal? Geralmente, o índice de refração do meio exterior é o ar. Então, N2 por N1, geralmente, se estiver imerso no ar, onde o N do ar, lembra, é 1, vai ficar só N2 menos 1 ali, ó. Tudo bem? Isso é importante. Que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O que é esse R1 e R2? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um desenho que a gente já viu, mas vou voltar nele, que é o desenho das lentes, tá? Esse daqui, ó. Peraí que deu uma travada. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, prof. E apareceu para vocês aí as lentes, o desenho? Sim. Apareceu. Sim. É que o meu computador deu uma travada aqui forte. Então, ó, aqui, esse R1 e R2 que ele se refere aí na equação dos fabricantes de lentes são os raios das faces da lente, da face 1 e da face 2. Então, o raio dessa face dessa lente aqui, ó, e o raio dessa. O raio dessa face e o raio dessa. O raio dessa daqui e o raio dessa.
raio desce, raio dessa, raio desce, raio dessa, e assim até na última lente aqui, tá? Então, R1 e R2 representam os raios aí a equação, que tem aquela parte que é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, no lugar do 1 sobre R1, por exemplo, se é a parte plana que ele está se referindo, a gente vai colocar que é zero, tá bom? Porque 1 sobre o infinito, isso tende a zero, tá? Então, toda vez que for uma lente que tem uma face que é plana, a gente vai colocar 1 sobre infinito, que seria zero, que a gente vai assumir o valor, Professor, tá? Oi, pode falar, David. desculpa, eu não sei se foi só pra mim, mas deu uma travada. Aí eu peguei só o final da Eu explicação. também. Ah, boa. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui antes, que eu acho que vou fechar umas coisas que tá aberto aqui. Bem, peraí que eu tô fechando umas coisinhas aqui para ficar mais fluido, tá? Vamos ver se agora melhora. Travou de vez aqui. Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Minha voz tá saindo aí? Sim, Sim? Tá. Deixa eu voltar aqui. a sua Tá, câmera travou de vez. travou, né? Então Aham. vou... Deixa eu abrir aqui. Professor, qualquer coisa Oi, você coloca a Renata como host, sai e entra de novo e depois ela Ah, beleza, coloca então. você de volta. Tá, Eu acho mais fácil para tá bom. você. Beleza, obrigado. Então eu vou sair aqui então, vou colocar a Renatinha como host e vou entrar de novo. Aí você entra pelo mesmo link que você mandou, tá, prof? Tá, perfeito. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui, porque travou de vez aqui. Apesar que se você sair, alguém Ah, vai se tornar automaticamente host. tá. Ah, então beleza. Aí, tá bom? Então vou sair aqui e já entro, tá bom? Beleza. Beleza, pro. Valeu, gente. Vamos dar uma voltada aqui. Voltei a gravar aqui com vocês. E a gente estava lá na apostila, na página 158, é isso, né? Vou abrir aqui. Vou fechar aqui outras coisas para não ficar muita coisa aberta. Beleza.
Bom. Então, vocês estão aqui na apostila aqui agora sim, né? Então, estamos Sim. lá na página 158. Vamos dar uma retomada. Aí, é o seguinte, né? A gente parou lá na equação dos sobrecantos de lentes, onde a gente estava falando lá dos raios, né? De curvatura das faces, né? Então, se a superfície fosse plana, a gente ia considerar que o raio, né? Ele tende ao infinito, né? De forma que 1 sobre R, a gente vai igualar isso aqui a zero, tá? Então, o que a gente vai usar nos problemas, né? Nas respostas, né? Como é que a gente vai fazer os problemas aqui agora, esses que seguem? A gente vai utilizar essa equação de sobrecantos de lentes, tá? Para determinar raio de curvatura de uma face, determinar raio de curvatura de outra face, enfim, né? Determinar a distância focal da lente. Vamos usar a equação da divergência também agora, que é 1 sobre F. Tem uma coisa importante, gente, que é assim, ó. Lembra que a gente utiliza a seguinte notação, né? Lá para os espelhos esféricos lá, a gente usava o seguinte: espelho esférico côncavo, o foco a distância focal lá, o F é positivo, certo? Espelho esférico convexo, a distância focal negativa. Ok. Nas lentes, gente, lente convergente tem a distância focal positiva. Lente divergente tem a distância focal negativa. Beleza, ok. Agora, olha uma coisa aqui, ó, que é importante, ó. Os raios R1 e R2 são considerados positivos para as superfícies convexas e negativos para as côncavas. Então, isso aí é importante vocês destacarem aí. Por quê? Porque até então, o nosso convexo nos remete a coisas negativas, né? O convexo remete a coisas... Que coisas negativas que eu estou falando? Eu estou falando da distância focal, né? Da parte que é do espelho convexo. E estou me referindo também ao pelinha, que no caso do convexo, como a imagem no convexo é sempre virtual, também é negativo, o pelinha. Beleza? Só que agora, o convexo aqui agora nos remete a coisas positivas, que é o raio de curvatura. O raio R1 e R2 são considerados positivos para as superfícies convexas e negativos para as côncavas. E aí, por que isso, né? Então, para mostrar para vocês, eu tenho que ir lá no desenho que eu estava, que é das lentes. Eu vou abrir aqui no Paint para ficar mais leve. Acho que fica melhor. Ó. Mais rápido. Aqui, ó. Porque, ó, lembra que essas lentes aqui de cima, ó, essas lentes aqui de cima, elas são lentes, geralmente, são lentes o quê? Convergentes, essas lentes de cima. E as lentes convergentes que tem foco, né, distância focal positiva, olha os nomes dessas lentes aqui, gente, das lentes que são convergentes, ó, biconvexa, plano convexa, côncavo convexa, mas elas têm a distância focal positiva, certo? Mas tem os nomes de convexo aqui, ó. Por isso que ele falou lá que no raio das lentes, né, convexas, o raio é positivo. E nas lentes que são divergentes, né, a gente vai ter a nomenclatura côncava, côncava e côncava, mas são divergentes. Então, o raio é negativo. Beleza? Então, tem uma inversão aí dessas nomenclaturas quanto ao que a gente pensa previamente. Que as convexas agora têm o raio positivo e as côncavas agora têm o raio negativo. Então, ficar atento aí. Porque as convexas aqui, ó, são as lentes convergentes. E as lentes côncavas aqui, ó, são as lentes divergentes. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Agora, lentes justapostas. Então, o que seria lentes justapostas? Você pega uma lente e coloca junto com uma outra. Coloca uma juntinho da outra. O que a gente tem que saber dessas lentes justapostas aqui, né? Que quando você pega uma e coloca outra. Digamos que você pega uma lente que tenha vergência de mais 3 e a outra vergência de menos 3. Quando você coloca elas justapostas, vai dar o que isso? 0.
Então, o que significa? Você soma as vergências das lentes, tá? Aqui ele faz uma demonstração da equação, porém, Professor, desculpe, você está pode... no pente ainda. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Obrigado. Ó, aqui na apostila de vocês, ó, lá na... Deixa eu mudar aqui. Lá nessa parte direita aqui da folha aqui, ó, ele fala lentes justapostas. Quando você pega uma lente e coloca uma outra juntinha dela, certo? Está somando as lentes. Para você saber a vergência equivalente, né, dessas lentes, porque uma lente tem uma vergência, a outra tem uma outra vergência. Para você saber a vergência equivalente, a vergência total, é igual como se fosse igual lá no resistor equivalente. Vocês já estudaram eletricidade? Estão estudando circuitos elétricos, leis de Ohm? Ainda não. Ainda não? Não, a gente tá indo DP entrando. Beleza. Então, a vergência equivalente é a vergência resultante de você pegar uma lente e colocar outra, e colocar outra, e colocar outra, e assim por diante. Essa vergência equivalente, né, ela é dada por uma equação muito simples. A vergência equivalente é você somar a vergência de uma lente, mais a vergência de outra, mais a vergência de outra, e assim por diante. Quando você coloca as lentes de maneira justaposta, né? Deixa eu colocar aqui para vocês uma fotinha que vocês podem tirar um print. Aqui, ó. Veja se está aí para vocês. Coloquei um resuminho aqui, ó, da equação dos fabricantes de lentes, né? A distância focal de uma lente depende do material do que é feita a lente, representado pelo seu índice de refração, né, que é o N2, depende do meio que envolve a lente, que é o N1, onde ela está, né, geralmente imerso no ar, viu, gente? Então, esse N1 aqui geralmente é 1, tornando a equação mais fácil de resolver. Da geometria da lente, representada pelos raios de curvatura, R1 de uma face, R2 de outra face. Se uma parte for plana, R1, por exemplo, ó, vai ficar zero isso, tá? Porque é 1 sobre o infinito, tende a zero. Então, o valor da distância focal é a equação de Rayleigh dos fabricantes de lentes. Convenção de sinais. Se a face é convexa, lembrando que a face convexa nos remete às lentes que são convergentes, o R é positivo. Se a face é côncava, que nos remete às lentes divergentes, o R será negativo. Tá? Bom, então isso aí dá uma resumidinha. E lentes justapostas. Se você quer saber a vergência, a convergência total, a vergência equivalente, até eu vou colocar aqui mesmo nesse próprio esquema aqui, ó. Então a vergência equivalente é igual a vergência da lente 1 mais vergência da lente 2, enfim, quantas tiverem, tá? Beleza? Então, isso aqui é a equação da vergência equivalente. Vou escrever aqui. Bom, beleza. Gente, então, ó, vamos ver como é que aparece esse conteúdo, Professor, né? Oi, pode falar, David. desculpa, é que eu tô com a mão levantada. Uma dúvida. Desculpa, não vi. Não, sem problemas. Tem como nas lentes justas postas dar uma vergência equivalente negativa? E se sim, como que seria, tipo, a aplicação física, sabe? Entendi. Ó, então, boa. É o seguinte, gente. Se a vergência equivalente dá positivo, significa isso, né? Que a gente está falando dos raios luminosos que vão convergir para um ponto. Porque a vergência é 1 sobre F, certo? Então, se é positivo, vai convergir. Se for negativo, vai divergir os raios. E se for zero, a vergência for zero, você vai colocar uma lente, justapõe com outra, dá o resultado que a vergência é zero. O que significa isso? Que você vai analisar aquele conjunto de duas lentes como se fosse simplesmente uma placa de vidro plana.
Então, você pegar uma placa de vidro plana aqui, colocar aqui na frente do computador. Vou alterar como eu vejo a imagem no computador? Eu vou alterar o tamanho da letra, ela vai ficar maior, menor, invertida? Não, é só uma placa plana e transparente, não vai mudar nada, certo? Agora, se eu tenho uma vergência positiva, aí funciona como se fosse uma lupa, certo? Vai aumentar, vai ficar invertido, dependendo da distância que eu fico da lupa, né? Fica menor, invertida, fica do mesmo tamanho, fica maior, ampliada. Se for uma lente divergente, aí como resultado, né, sempre vai ficar menor, virtual e direita, que são as características da lente divergente. Então, peraí, pessoal, deixa eu ver se eu entendi. Então, se a vergência equivalente de duas lentes, por exemplo, convergentes, é negativa, vai ter divergência dos raios? Então, o que o que a gente tem que ver é o seguinte: se a vergência total for positiva, se a vergência total for positiva, quando a gente vai somando as vergências, a moral da história, os raios, ao saírem das duas lentes, né, eles vão convergir para um ponto. Se a vergência total das duas lentes, por exemplo, que estão justapostas, for negativa, eles vão divergir quando sair das lentes, tá? O raio incidente e o raio emergente. Incidir o raio, na hora que emergir, emerge divergindo, se for vergência total negativa. E se for vergência total positiva, quando emergir o raio que entrou, vai convergir para um ponto. Tá bom? Beleza, valeu, pessoal, entendi. Imagina. Ó, e se for zero, simplesmente entra e sai e não muda nada. A imagem vai continuar do jeitinho que você está vendo. Não vai ficar de ponta cabeça, nem maior nem menor, só uma placa plana de vidro, como se fosse isso. Então, vamos resolver alguns probleminhas, gente. Temos 4 só para resolver hoje. Tá tranquilo? Olha lá, uma lente esférica delgada de convergência 10D, né? A vergência dela é 10D, é utilizada para obter uma imagem de um objeto de 15 centímetros de altura. Tá? A altura do objeto é o O, tá? E a vergência é igual a 10. A distância que o objeto deve estar do centro óptico da lente para se obter uma imagem invertida com 3 centímetros de altura é igual a... Então, eu vou colocar vocês lá no Paint para a gente resolver, tá? Bom, um objeto de 15 centímetros de altura. Ó, vamos colocar as unidades de medida aqui, ó, que a gente já tem. Então, O, é igual a 15 centímetros, beleza. A imagem invertida de 15, opa, temos aqui o I, né, gente? O I é o tamanho da imagem, certo? Que é 3 centímetros. Porém, a imagem é o que? Invertida. Então, em vez de colocar 3, eu vou colocar menos 3. Tá? Menos 3 para imagem invertida. Beleza. Temos aqui a vergência, né, gente? A vergência, equação da vergência é 1 sobre F. Na apostila de vocês, ao invés de usar a letra V de vergência, ele usou a letra C de convergência. É a mesma coisa, são sinônimos, tá bom? Ou você usa V ou você usa C, tanto faz. Tá? Então, aqui a vergência, então, ó, foi dada, ó, 10, que é igual a 1 sobre F. Então, essa lente aí é uma lente convergente. Eu já tenho certeza que ela é convergente. Por que que é uma lente convergente? Porque estamos obtendo uma imagem, é o quê? Invertida. Lente divergente não tem imagem invertida. Lente divergente só tem uma imagem. Direita, menor e virtual. Só isso. Então, fazendo a multiplicação em x aqui, vai ficar 10f igual a 1. Tá? 10f igual a 1. Então, o f é 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 é 0,1. Igual a
0,1. Agora, beleza. Aí que tá, gente, ó. É 0,1 o quê? Isso aqui. 0,1 Metros. metros. É isso. Porque a divergência em dioptria, a distância focal aqui tem que estar em metros. E aí, olha só aqui, ó, temos o O em centímetros e o I em centímetros também. Então, eu já vou passar aqui agora. Em vez de 0,1 metro, isso aqui é a mesma coisa aqui, 10 centímetros. Para sair de metro para centímetro, faz vezes 100. Só multiplicar por 100 que dá o valor. Então, beleza. A gente já tem o I, temos o O, temos o F, né? E queremos descobrir qual é a distância que o objeto deve estar da lente, né? Ou seja, o que a gente quer nesse exercício aqui é o P, ó. Então, a gente pode utilizar essa equação aqui, ó. I sobre O é igual a F dividido por F menos P. Lembra da equação do aumento? Aumento é igual a I sobre O, que é igual a menos P sobre P', que é igual a F sobre F menos P. Então, eu coloquei aqui essa equação porque já vai sair direto o nosso P, que é a pergunta do problema, tá? Então, o I temos, que é menos 3, vai ficar menos 3 dividido por 15, e isso aqui igual a 10 dividido por 10 menos P. Agora é só matemática básica, né, gente? Só simplificar, passar multiplicando, essas coisinhas. Então, vamos simplificar essa equação aqui, ó. Simplificar isso aqui, ó, por 3, aqui, ó. Opa. E esse aqui também. Vai ficar menos 1 aqui, tá? Menos 1. O zoom que a gente está usando aqui agora para se comunicar, né? Menos 1. Menos 1 foi a hora que travou tudo para mim, e aí sumiu. Bom, depois dessa piadinha zoada, vamos lá. Agora eu vou fazer em x isso, tá? Vou fazer em x, vai ficar menos 1 que multiplica 10, vai ficar menos 10. Menos 10 mais P, que é igual a embaixo ficou 5, né? 50. Deixa eu cortar aqui. Mais para baixo. E aqui eu vou colocar menos 5. Beleza. Agora, esse cara aqui, ó. Para lá. Beleza. Então, P é 50 mais 10. Então, P é igual a 60 centímetros. Resposta final do nosso probleminha aqui. Beleza? Alternativa A. Beleza. Gente, não é difícil esse não, né? Professor, desculpe, Pode mas falar. na simplificação ali de menos 3 com 15, por que que os dois deu negativo? Ah, é. Obrigado, viu, David? Menos 5. Coloquei sem querer o sinal de menos aqui. Valeu. Obrigado. Isso mesmo, é só o de cima. Vai alterar a resposta? Não? Aqui, ó. É que não é usual deixar o denominador negativo, tá? Então, mais com menos, menos ali. Então, isso aqui é menos 1 quinto, né? Menos 3 sobre 15 é a mesma coisa que menos 1 quinto. Aí eu multipliquei em x. Menos 1 vezes 10 menos p, fiz a distributiva do sinal, tá? Menos 10 mais p. E 5 vezes 10, normal, 50. Não vai alterar, não. Fiz a simplificação só, tá? Beleza? Beleza. A gente deixa o sinal negativo no numerador. Tá? Bom, ok, gente. Agora, então, 2. O 2, vamos dando uma lida que eu vou colocar ele lá no Paint.
tá lá, duas lentes delgadas, uma convergente e outra divergente, com distâncias focais respectivamente iguais a 1 metro e menos 2 metros. Tá? Beleza. Encontram-se justapostas. Beleza. Um objeto de 3 metros é colocado a 3 metros das lentes. A distância entre a imagem e o sistema de lentes, considerado de espessura desprezível, vale. Então, ó, ele quer saber a distância entre a imagem e o sistema. Quer saber o pelinha, né, gente? Quer saber o pelinha desse sistema de lentes. Colocou uma, colocou a outra, e aí qual é o pelinha, né? Qual é a distância da imagem em relação ao sistema de lentes aí? Bom, então temos duas lentes. Lembrando, gente, se a gente tem duas lentes, como é que a gente tem que fazer a divergência total? O que vai dar disso, né? Qual é o extrato disso? É somar as vergências das lentes, tá bom? Beleza? É a vergência equivalente, é o VEC. Então, vergência equivalente é igual a V1 mais V2. Beleza. Aí, o que é a vergência, né? Então, só trocando a vergência por 1 sobre FEC, né? Ah, legal isso aqui. 1 sobre F1 mais 1 sobre o F2, que é a distância focal da lente 2. Beleza? Vamos ver aqui. Beleza. FEC. FEC, parece um FEC que lembra vocês de alguma coisa, não? Esse FEC? Vocês já aprenderam eletrostática? Não. Não. Não? Sim, né? A gente não tá vendo elétrica. É força elétrica de Coulomb lá, força de equação. Sim, já vimos. Força elétrica é igual campo elétrico vezes a carga de prova. FEC. F é igual a E vezes Q. Sim. Sim, falando Sim? assim, é. Bom, só para dar aquele remember, né? Bom, aqui então, 1 sobre FEC, então, que não é força elétrica, que é campo elétrico vezes carga elétrica, nesse caso, é simplesmente o foco resultante, a distância focal resultante, é igual a 1 sobre 1, né? 1 sobre 1, menos, por que menos? Porque é menos 2 metros ali, e ele foi muito bonzinho nesse problema aí, ó, porque ele falou assim que uma lente era convergente e tinha distância focal 1 metro, e a outra divergente, mas colocou ainda menos 2 metros. Precisaria ter colocado esse menos 2? Não, ele falou que era divergente, deveríamos saber já que na lente divergente a distância focal é negativa, tá? Então ele foi até meio redundante nesse exercício aí. Não era necessário fazer isso, tá? Foi uma ajuda mesmo. Então, depois a gente agradece, manda um e-mail lá pro pessoal da VUNESP. Bom, aí 1 sobre FEC, que é igual a 1 sobre 1, menos 1 sobre 2. Aí aqui ficou 1 sobre FEC. Professor, Oi, pode falar, Fê. eu não lembro desse caso. Quando a lente é delgada e divergente ao mesmo tempo? Então, quando a lente delgada e divergente ao mesmo tempo, é assim, Fê, porque a lente, né, esse convergente que a gente está caracterizando a lente, ou divergente que a gente está caracterizando a lente, né, é um comportamento que a lente tem com base no meio onde ela está inserida, certo? Então, as lentes convergentes, geralmente, são as lentes que têm as bordas finas, beleza? Geralmente, e esse geralmente é asterisco. Por quê? Porque elas estão imersas no ar, né? Agora, pode a lente de bordas finas ser divergente? Pode, desde que ela esteja no meio
onde o índice de refração do meio, né, seja maior do que o da própria lente. Aí ela se comporta como lente divergente, Mas mesmo tendo borda fina. como elas estão como elas estão justapostas, elas estão no mesmo meio, não estão? Estão. Por isso que a gente tem que calcular a vergência total. Aí vai somar o poder de convergência de uma e o poder de convergência de outra para a gente obter uma lente resultante disso. Aí Tá, beleza. temos que fazer a continha para ver quem contribui mais, como se fosse isso, né? Para saber como se fosse na mecânica lá, né? A força resultante. Aqui no caso, a vergência resultante. Beleza, obrigado, professor. Ah, imagina, Fê. Ó, isso aqui vai dar 1, né, gente? Ó, 1 sobre 1 é 1, menos meio. Você tem 1, tira meio, sobra meio. Beleza? Então é 1 sobre FEC, que é igual a 1 sobre meio. Então, multiplicando em x, a distância focal resultante é igual a meio. Desculpa, igual a 2, né? 2. 2 o que aí? Metros, porque utilizamos as distâncias focais, né, em metros. Beleza. Agora ele quer saber o que, né, gente? O P, linha, que é a imagem, né? Já deu o P pra gente. Vamos jogar na equação de Gauss lá para resolver isso. Que é 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Toda aquela história de sempre. 1 sobre P, mais 1 sobre P'. P'. Beleza. E aí, o F, a gente vai usar o F resultante, tá? Das duas lentes. E aí, beleza, vai ficar 1 dividido por 2, que é igual. O objeto foi colocado a 3 metros, né, das lentes. Então, 1 sobre 3, mais 1 sobre P'. Vou colocar o P' aqui embaixo. E aqui é 1. Aí vamos passar lá o 1 sobre 3 negativo, né? E aí vai ficar 1 sobre 2, menos 1 sobre 3. MMC de 2 e de 3. Isso aqui é igual a 6, né? MMC de 2 e 3. Aí, beleza. Vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. Vezes 1, 3. Menos 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. Isso aqui é igual a 1 sobre P'. Opa. P'. Aí, gente, vai ficar 1/6 é igual a 1 sobre P', né? Então, inverte os dois lados. Ok? Então, P' é igual a 6. 6 o quê? Metros. Dando pra gente a resposta, que é a letra I. I. Beleza, gente? Somamos as vergências, achamos o foco equivalente, né? E depois substituímos na equação de Gauss e descobrimos qual é a distância que a imagem deve estar das lentes, tá? Aí, lá no exercício 3, então, ó, estamos já no penúltimo. Ao associar duas lentes delgadas de distâncias focais 10 centímetros e 40 centímetros, ambas convergentes, tá? Você obtém um sistema equivalente, né, a uma lente de convergência. Então, ó, vai misturar as duas lentes aí e ele quer saber qual é a vergência equivalente. Então, a vergência equivalente é o quê? A soma das vergências dessas lentes aí. Então, vamos fazer aqui a vergência equivalente. Isso é só matemática agora, né? Quem já sabe aqui. Opa.
Bom, aqui então, só colocar na formulinha lá, né, gente? Vergência equivalente, VEC, que é igual a V1 da lente 1 mais vergência da lente 2, V2. Ok? Então, VEC, que é igual... Opa! Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o V1 aqui, né? V1. Quem que é o V1, né? V1 é igual a 1 sobre F, tá? 1 sobre 10, portanto. Beleza? Aí, só que tem uma coisa. Tá certo isso que eu fiz aqui, gente? A gente tá calculando a vergência equivalente total. Tá certo isso aqui? O que tá errado, então, aqui? Não devia ser em metros? Isso mesmo. Perfeito. Então, ó, tem que ser em metros aqui, porque as respostas, ó, estão todas em dioptrias aqui, tudo SI. Então, vamos colocar aqui, ó, 0,1, tá? Tem R$1, divide em moeda de 10 centavos, dá um 10 no total. Então, é 10 de. Aí, V2 é igual a 1 dividido por 0,4, tá? 1 por 0,4, fazendo essa continha, 0,4 é 4 dividido por 10. Aí você inverte a fração, fica 10 sobre 4. 10 dividido por 4 é 10 dividido por 2 duas vezes. Então, metade de 10, depois metade do que der. Isso aqui, então, vai dar 2,5. 2,5 de. Então, o VEC, terminando aqui, né, o exercício, é igual a 12,5 de. Ok? Professor, se Pode numa falar. dissertativa eu fizer abrir a fórmula, por exemplo, fazer VEC igual a 1 sobre F1 mais 1 sobre F2, estaria errado se escrevesse? Não, tá certinho. Pode fazer direto. Pode sim. Pode sim, Ana. Bom, aí beleza, né? 3, right. Agora faltou o último exercício aqui, ó, que é esse 4 da Unesp, que eu vou ter que fazer uma edição aqui poderosa. Vou colocar para vocês primeiro, enquanto eu faço essa edição aqui. Bom, coloquei aí a questão 4. Ele fala, um experimento didático de óptica geométrica, o professor apresenta aos seus alunos o diagrama de posição da imagem conjugada por uma lente esférica delgada, determinada, né, por sua coordenada P' em função da posição do objeto, determinada por sua coordenada P. Ambas medidas em relação ao centro óptico da lente. Analise as informações. A convergência da lente é de 5D, né? A convergência dela. Então, para achar a convergência, a gente vai utilizar lá a equação de Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E onde é que a gente vai buscar o P e o P'? Lá naquele gráfico ali, ó, onde está bem definido o P e o P'. Tá? E o ponto que está bem definido para a gente aí, ó, qual é? Olhando no gráfico, é o ponto que tem 20 de P, alright? Com 20 de P'. Então esse ponto está bem definido, bem caracterizado aí, ó, por isso que a gente vai escolher ele. Então, 1 sobre F é igual a 1 dividido por 20. Escolhi esse ponto aqui, que é 1 sobre P, mais 1 sobre 20 novamente, ó. Ok? Aí eu vou passar aqui a divisão, ó. 1 por 20 mais 1 por 20, 2 por 20.
Beleza. O que é 2 por 20 simplificando? É 1 dividido por 10. Tá? Então, 1 sobre f é igual a 1 por 20 mais 1 por 20, 2 por 20. Simplificando, 2 por 20, 1 sobre 10. Tá? Aí, beleza. Então, só que tem uma coisa. Esse 1 por 10 aqui, ó, esse 1 por 10 está em centímetros, né? Em centímetros, 10 centímetros. Aqui as distâncias, aqui, ó, nos eixos, centímetros. Então, isso aqui é 1 dividido por 0,1. Vou colocar aqui, ó, para ficar, ó, vou colocar 10 centímetros aqui embaixo, viu, gente? E aqui eu vou colocar, ó, para ninguém se confundir, ó, metros, tá? E 1 por 0,1, quanto que dá 1 por 0,1? Dá 10. 10 o quê? De. Então, essa primeira aí, ó, tá falsa, porque falou que falou pra gente que a dioptria era 5. Não é 5, não. É 10, tá? Vou colocar aqui, ó. A vergência é igual a 1 sobre f, que é igual a 1 sobre 10. Deixa eu apagar essa parte aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês não se confundirem. Ah, beleza. Agora ficou bonitinho ali, ó, a resolução. Então, isso aqui, então a 1, gente, incorreta, tá? Vou colocar um F ali, ó, falso, tá? Vamos ver a 2 aqui. A 2 fala, a lente utilizada produz imagens reais de objetos colocados entre 0 e 10 centímetros do seu centro óptico. A lente utilizada produz imagens reais. Então, gente, a gente está falando nesse gráfico aqui de P e P', certo? Como é que a gente vai analisar se a imagem é real ou virtual? Pelo sinal do P', certo? Pelo sinal do P'. P' positivo, imagem real. P' negativo, imagem virtual. Beleza? E ele falou assim que entre 0, ó, vamos ver aqui no gráfico, aqui, quando P é entre 0 e 10, que é esse lugar aqui, ó, entre 0 e 10. Olha o P'. Vamos supor que aqui, vamos pegar um valor de P, gente, um valor de P, ó, intermediário entre 0 e 10. Qual que é? 5. Beleza? Vamos pegar aqui, ó, P, 5, certo? O 5 estaria casando aqui, ó, se eu pegasse o 5 aqui, gente, ó, estaria casando aqui com um P' que está onde aqui situado? Embaixo aqui desse gráfico, na parte de baixo aqui, tá vendo, ó? Negativo. Portanto, para objetos posicionados entre 0 e 10, as imagens, né, não serão reais, serão virtuais, tá? Então, por isso que está errado aí, ó, olhando no gráfico. Então, entre 0 e 10, a imagem será virtual. Então, a 2, incorreta também, falso. Vamos ver a 3 aqui, que é a última delas. A imagem conjugada pela lente de um objeto linear colocado a 50 centímetros, é o P, do seu centro óptico, será invertida e terá 1/4 da altura do objeto. Então, 1/4 ele deu aumento, tá? Ele deu aumento para a gente e deu também a distância que o objeto, a distância focal, a gente já tem a distância focal, né, que é 10 centímetros, e também deu a posição que o objeto estará da lente. Então, vou jogar na forma do aumento isso, ó. A igual a F dividido por F menos P. Beleza? Para a gente comprovar se esse aumento aí que ele está falando, né, que é 1/4, é verdadeiro ou não. Tá? Temos a distância focal? Temos. A distância focal já está encontrada ali no primeiro item, que foi o I, ó. A distância focal, lembra,
era 2 sobre 20, e 2 sobre 20 é 1 sobre 10. Aí inverte, lembra? Em cima e embaixo. Então a distância focal é 10. 10 o quê? Centímetros. Embaixo 10 de novo, menos 50, que é a posição que o objeto está do centro óptico, que ele afirmou no item 3. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 dividido por 10 menos 50. Se a gente faz essa conta aí, vai ficar 10 dividido por menos 40, né? Aqui, ó. Então, mais com menos aqui, ó, nessa divisão, não é usual deixar o menos no denominador. Então, vai ficar aumento igual a menos 1 sobre 4, menos 1/4. E aí, interpretação do sinal negativo no aumento. Esse sinal negativo no aumento indica o quê? Que a imagem, ela é invertida. Opa! Invertida. Beleza? E ele falou, a imagem, então, será invertida e terá 1/4 da altura do objeto? Yes, it is. Certo? Invertida, sinal negativo, e tem 1/4, né, da altura do objeto. Perfeito. Então, a 3 é verdadeira. Verdadeira. Então, a resposta desse problema aí é somente a afirmação 3, tá? Que é a letra B. Bom, beleza. Hoje eu terminei no horário. Consegui essa proeza absurda, mesmo travando o computador, tá? Então, valeu mesmo, viu, gente? Topzera. Galerinha, dúvidas aí? Querem perguntar alguma coisinha? Tranquilo? Querem ir pro almoço? Não. Tranquilo? Professor, Sim, e dúvida não. qual que é... Professor? Oi, pode falar, David. E aquela aplicação, tipo, das lentes... como que é o nome? Que você tinha... Aquela forma gigantesca, Ah, fabricada, sabe? Aonde que vai aplicar isso? beleza. Então, nos exercícios desta aula aqui, a gente não tinha exercícios da equação de Halley, né, dos fabricantes de lentes. Eu vou colocar para vocês 3 exercícios desse tipo de cobrança, né, que cobra a equação dos fabricantes de lentes, tá? E eu vou colocar para vocês o gabarito deles, e na próxima aula também, eu começo resolvendo isso com vocês, tá? Que a gente vai ter um tempinho maior, a gente vai falar de óptica da visão, que é a última aula de óptica que a gente tem dessa apostila, depois começa outro conteúdo, tá? Que é a parte de termometria, uma coisa assim, calorimetria. Nossa, professor, ainda bem, eu não aguento mais óptica, desculpe. Bom, beleza, vai ficar bem mais leve. Então, aí na próxima aula eu faço com vocês, tá bom? Exercícios de equação dos fabricantes. E eu vou colocar para vocês agora, que eu já selecionei os exercícios para casa, que é da página 320 do livro lá de vocês, do 1 até o 20. Então, página 320, do 1 até o 20, para fazer de lição de casa. Tá bom, gente? Terminou mais cedo, mas em compensação passou o livro inteiro, né? Beleza, para Justo. compensar. Justo. Professor, só mais uma coisa. Você poderia passar pro Rubão aquelas anotações, sabe, que você tinha feito, acho que no Paint, eu não sei muito bem. Eu estava explicando aí, tipo, tinha umas explicações. Você poderia passar os arquivos pro Rubão, colocar no Posso ambiente virtual, sim. por favor? Uhum. Coloco sim. Beleza. Beleza, David, valeu. Obrigado, Valeu, gente. professor. Falou. Tchau, Obrigada, professora. Obrigada professora. pela Até. aula. Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu, obrigado a professor. vocês. Não confiscou Falou. nosso almoço hoje, hein? Eu jamais, quer dizer, jamais não, já fiz muitas vezes isso. Tchau, obrigada, Di. Valeu. Tchau, 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 obrigado a professor. vocês. Valeu.